assim, não é sempre que a gente tem a oportunidade de conversar com alguém como o mestre Flávio Bering que assistiu toda essa transformação, né? Então é muito importante a gente ter sempre os relatos dele, do grande mestre João Alberto Barreto também, né? Que são pessoas que viveram essa história, né? Para a gente também conhecer mais profundamente. Eu acho que é, às vezes, só antes de eu fazer a minha pergunta, continuar a pergunta, né, Floresta? Mas eu vejo que às vezes as pessoas se preocupam muito com aquele estado por exemplo, do jiu-jitsu como está hoje, única e simplesmente, não percebe que para chegar onde nós chegamos com o jiu-jitsu hoje, nós precisamos de muita coisa ser construída, muitas pessoas passaram por essa história, e a gente não pode esquecer de todas essas pessoas que foram importantes para construir o que nós temos hoje. Então, existem pessoas que hoje, de certa maneira, vamos dizer assim, estão aproveitando do que o jiu-jitsu se tornou, não só como praticantes, às vezes até em termos de business, né? A pessoa tem o jiu-jitsu como seu ganha-pão, e muitas vezes não percebe que para chegar no estado que existe hoje, em que ele pode aproveitar o jiu-jitsu da forma como é, muitas pessoas tiveram que dar, às vezes, o sangue, o suor, e em situações, inclusive, muito adversas em relação ao que a gente tem hoje, né? Houve momentos da história, quando a gente pega para estudar, por exemplo, os jornais, né? Eu acabo ficando muito tempo olhando os jornais, até a minha próxima pergunta tem um pouco a ver com isso, né? A gente vê que teve momentos da história que o jiu-jitsu não tinha, ou vamos dizer assim, não gozava desse prestígio que nós vemos hoje no mundo inteiro e mesmo no Brasil, né? Então existiram, por exemplo, presidentes de federações de pugilismo no Brasil, por exemplo, no início dos anos 60, que queria acabar com a prática do jiu-jitsu, ou alguns momentos em que, por exemplo, as regras do jiu-jitsu só puderam ser utilizadas, por exemplo, para competições internas da Academia Gracie. Pelo menos é o que os jornais nos contam, os documentos nos contam, e é por isso que é importante que a gente pergunte para as pessoas que viveram essa história também o que elas entendem naquele momento, né? Mas aproveitando, Guga, né? as regras, Sim, sim, desculpa, as regras que você está falando, por exemplo, dentro da Academia Gracie, elas eram ditadas pelo Hélio, pronto. Mas ele era o mentor. Quer dizer, quem mais teria capacidade de fazer aquilo que ele era o único capaz? Então, ele ditava. Então, as regras de competição são essas, sabe? E essas regras prevaleceram. E elas foram o alicerce para a criação da primeira federação. Então, exatamente. todo esse transcurso, desde a década de 50, que foi a década que realmente explodiu, até a década de 70, era uma coisa muito empírica, né? Mas era uma coisa em que, tanto que eram campeonatos, para quem foi daquela época, logo no princípio, houveram campeonatos em que o árbitro interpretava aquilo que o Hélio determinava. O Hélio ficava sentado na mesa e, às vezes, dizia, olha, 2 pontos, né? Sabe, ou 3 pontos, o que fosse. Porque era a interpretação correta de uma pessoa única, que é a única que tinha a vivência e o lastro para poder fazer isso. Então, essa questão, né, das regras são muito curiosas. Por isso é que o juiz passou um período em que ele era muito. Ele começou a se espalhar, ele começou a tomar corpo com várias academias, surgindo vários professores, e o que ocorreu foi o seguinte: o João Pedro até diz uma frase muito interessante. Quando nós criamos a federação, o objetivo das regras era reensinar, era fazer com que as pessoas que ensinavam jiu-jitsu aprendessem os fundamentos. Por que se dá 2 pontos, 3 pontos ou 4 pontos numa determinada questão? Por quê? Quer dizer, onde é que está onde é que está vamos dizer, a importância disso? Então, se você faz uma projeção, está 2 pontos. Mas por quê? Porque a projeção vai levar o jeito para o solo, já que é a nossa arte predominantemente trabalha no solo. Agora, quando você bota um o joelho na barriga era uma posição de domínio, inclusive na briga, né? Sabe? No confronto. E, sabe? Então, passar uma guarda, que era vencer uma barreira, era uma coisa bastante complexa. Você assumir uma posição montada pela frente ou pelas costas, por que valia mais pontos? Porque era uma posição de domínio absoluto. Era uma forma de fazer com que as pessoas aprendessem o significado do jiu-jitsu para o cotidiano, e não simplesmente fazer da regra uma linha de pensamento de forma que você extraísse dali vitórias. Não.
Vamos aprender o porquê que nós fazemos isso. Sim, sim, é Guga, verdade. só te cortando antes de você fazer a pergunta, sensacional essa explicação do mestre, né? O porquê que o joelho na barriga é importante, porquê que a queda é importante, não a pessoa pensar no ponto, mas o porquê que aquilo, com certeza eu vou fazer um corte, porque sensacional, sensacional, eu acho que quem é do jiu-jitsu sabe disso, enfim, mas falar da boca do mestre, o porquê disso é algo sensacional, é ouro. Então, Vai lá, Guga, desculpa veja aí. bem, Flávio, você não pode premiar um camarada que começa a luta sentado. Porque não tem significado. Isso não tem significado. É inexplicável. Mas vamos lá.